Oi pessoal, tudo certo? Eu espero que estejam todos bem. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu recebi várias dúvidas quanto à atividade atual. E como eu considero ela muito importante, talvez a mais importante desse ano, eu pensei em fazer essa aula para tirar algumas dúvidas, etc. Então, eu vou apresentar alguns slides. Os slides, eles vão seguir a ordem da folhinha que vocês receberam. Então, vocês podem pegar a folhinha e acompanhar que vai estar naquela mesma ordem, beleza? Então, o título que eu dei para a aula, né, é Seleção Natural, e lá na folhinha de vocês eu chamei do caso do açaí, beleza? Então, vamos seguir. Então, nessa aula, a gente vai fazer uma investigação, como a gente sempre faz, né? Nas nossas aulas, a gente sempre quer responder a um problema, que é o que um cientista faz também. Ele quer investigar um assunto, e para investigar algo, a gente tem que ter um problema para resolver. Por isso, até que eu coloquei aqui esse meme do Sherlock Holmes, né? Que a gente vai ter esse papel de investigador. Mas o que a gente vai investigar? Tá aqui no slide, né? A gente vai investigar os efeitos do aquecimento global para uma população de uma planta, que é o açaí, e para os povos tradicionais que comercializam seus frutos, ou seja, que vendem o açaí. Beleza? Começando a falar um pouco sobre esses dois temas, né, aquecimento global e o açaí, vou falar primeiro que o açaí ele é endêmico da floresta amazônica, ou seja, ele se originou nessa região. Beleza? Isso é um fator importante, porque é de lá que vem todo o açaí que a gente consome e que vocês conhecem bem, eu tenho certeza. Então, o que a gente vai relacionar? A gente vai relacionar o aquecimento global, que vocês já estão cansados de saber, é aquele fenômeno climático que vai levar ao aumento da temperatura média global e ele vai ser consequência da emissão de gases estufas, como o CO2. E esses gases estufas, né, como vocês também já devem saber, são emitidos pela agropecuária, pelos carros, indústrias, etc. Então a gente vai relacionar o aquecimento global com a planta do açaí, que é uma palmeira, não sei se vocês sabiam, mas a planta do açaí é uma palmeira bem parecida com as que a gente vê, tem até uma palmeira na escola, né? E os frutos eles vão dar nessa região aqui da copa da árvore, da parte de cima. Então é uma palmeira muito comum na região amazônica, como eu disse, o açaí é de lá, e produz um fruto que a gente conhece bem, né? Que ele é coletado e comercializado pelos povos tradicionais. Então, o pessoal lá da Amazônia pega esses frutos e esse fruto é levado para outras regiões do país e do mundo. Aí surge o sorvete de açaí que a gente conhece, etc. Então, para fazer uma investigação, ou seja, para relacionar o aquecimento global com a planta do açaí, a gente tem que ter pistas, né? E na ciência a gente chama essas pistas de dados. Dados são informações, são pistas, são sinônimos, beleza? Então, qual que é o primeiro dado que a gente tem, que também está lá na folhinha de vocês? Que o agravamento, ou seja, o aumento do aquecimento global, vai alterar o regime hidrológico da floresta amazônica. Regime hidrológico é o regime de águas. Nesse caso específico, o que vai ser alterado é o regime de chuvas, que a gente chama de padrão pluviométrico ou de variação de precipitação. Então, tudo isso daí está relacionado ao regime de chuvas. E eu mostrei um gráfico para vocês. O que esse gráfico mostra? Ele mostra a média de precipitação na região da Amazônia em diferentes anos. Então, por exemplo, no ano de 2010, a média da variação de precipitação foi mais ou menos 2.000 milímetros. E assim para todos os outros anos. Beleza? Então, a questão 1 pergunta o seguinte: o que vai acontecer com a média de precipitação nos próximos anos? O que eu quero de vocês? Quero que vocês analisem o gráfico e me falem. Ah, vai chover mais nos próximos anos, vai chover menos. E me respondam por quê. Para responder por quê, vocês podem usar a informação do gráfico. Por exemplo, em 2010 choveu tanto. Em 2046 a média vai ser tanto. Então, por isso vai aumentar, ou por isso vai diminuir a quantidade de chuvas. Aí é fazer a análise, beleza? Bem simples essa daí. Ok, então esse é o nosso primeiro dado, não esqueça dele que a gente vai voltar nele daqui a pouco. Qual que é o nosso segundo dado, nossa segunda pista, nossa segunda informação? É que os indivíduos de uma população apresentam diferenças entre si.
E algumas dessas diferenças são genéticas. Eu sei que isso é um pouco complicado, tem alguns termos difíceis, mas é fácil de entender. Vamos lá. O que é uma população? Então, vamos pegar esses cachorros aqui. Acho que todo mundo concorda que eles são da mesma espécie. Eles são Canis lupus familiares. Todos são cachorros, eles pertencem à mesma espécie. E por que eles pertencem à mesma espécie? Porque na biologia a gente define uma espécie como uma população de indivíduos que tem potencial para cruzar entre si e produzir descendentes viáveis e férteis. Então todos esses cachorros têm essas características. Então todos eles compõem os indivíduos de uma espécie, beleza? Então cada cachorro é um indivíduo. Então esse é um indivíduo, esse é outro e esse é outro, beleza? O conjunto de indivíduos que estão no mesmo lugar, no mesmo período de tempo, é uma população. Então, todos esses cachorros estão no meu slide. Então, eles são uma população de cachorro. Do mesmo jeito que todas as capivaras encontradas na Mata Atlântica são uma população de capivaras. E a espécie seria todos os cachorros que existem no mundo, beleza? Então, essa é a diferença. Indivíduo é cada cachorro, população são o conjunto de cachorros que estão no mesmo lugar, no mesmo período de tempo, e a espécie seria todos os cachorros existentes. Mas por que eu estou falando disso, né? Porque a gente pode perceber que, mesmo pertencendo à mesma espécie, à mesma população aqui, eles não são todos iguais entre si, concordam? Esse dálmata, por exemplo, ele é mais alto, ele tem algumas manchinhas, que esse daqui do lado já não tem. Esse daqui tem uma orelha maior, ele é mais baixo, etc. Então, dentro de uma população, dentro de uma espécie, existem diferenças entre os indivíduos. Então, esse indivíduo aqui não é igual a esse indivíduo aqui. Isso vale para nós, seres humanos. Eu não sou igual a vocês. Vocês podem ter uma cor de cabelo, eu posso ter outra, etc. E algumas dessas características diferentes que a gente tem são genéticas. O que isso significa? Significa que elas são passadas para os descendentes. Por exemplo, cor de cabelo é uma característica genética. Pode ser que vocês tenham a mesma tonalidade de cabelo que seus pais têm ou que seus avós. Então isso é passado para as outras gerações. Mas se eu fizer um corte aqui e ficar uma cicatriz, essa cicatriz não vai ser passada para o meu filho. Então não é uma característica genética, não é uma característica hereditária, que é o que a gente vai ver na próxima e última atividade que vocês vão receber, beleza? Então voltando aqui. Da mesma forma que os cachorros não são todos iguais, que a gente a gente também não é igual, as palmeiras de açaí, a planta do açaí também não é toda igual entre si. Elas possuem características diferentes. Então, aqui é uma população de açaí, que é aquela figura que vocês têm na atividade de vocês também. Então, essa daqui é uma população de açaí e esses são os indivíduos. Então, um indivíduo, dois, três, quatro, cinco, etc. E esses indivíduos, eles têm características diferentes entre si, assim como o exemplo que eu mostrei para vocês. Então, existe alguns indivíduos que eles possuem genes para que permitem que eles sobrevivam, que faz com que eles precisem de pelo menos uma média de 1.700 milímetros de chuva. Então, para sobreviver, eles precisam de pelo menos isso daí de chuva. E eles também possuem genes que permitem que eles produzam frutos durante o ano inteiro. Então, esse é um conjunto de indivíduos. Existem outros indivíduos, que são esses daqui que estão em azul, mas para vocês estão em preto, né? Porque a folha é preta e branca. Então, qual é a característica desses indivíduos? Eles precisam de pelo menos uma média de 1.400 milímetros de chuva para sobreviver. Então, se tiver menos do que isso de chuva, eles não sobrevivem. E eles produzem frutos em outubro, novembro e dezembro. E, por fim, existem aqueles indivíduos que sobrevivem a médias de chuvas menores do que 1.000 milímetros. Então, se chover menos do que 1.000 milímetros, de boa, eles sobrevivem. E eles produzem frutos somente em novembro e dezembro, beleza? Então, todas essas plantas aqui pertencem à mesma espécie, que é o açaí. Só que, assim como nós temos diferenças, como eu já disse, né? Essas plantas também têm algumas diferenças genéticas entre si. Então, essa é a nossa segunda pista, nosso segundo dado.
E o terceiro dado é que o número de indivíduos, ou seja, o número de plantas, de acordo, então a gente vai ver o número de indivíduos, o número de plantas de acordo com os genes que eles têm, que são essas características que eu disse para vocês aqui. Então vamos lá. Aí surge o último gráfico lá. Esse gráfico, na verdade, ele é 3 gráficos, porque ele vai mostrar o número de indivíduos sem marcação, que são esses daqui, o número de indivíduos com círculo preto, que são esses daqui, e o número de indivíduos com círculo branco, que são esses daqui. E isso ao longo dos anos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o número de indivíduos sem marcação aqui. Então, lá no... Aqui está sem o ano, mas no de vocês tem. Deixa eu só conferir aqui. Se eu não me engano, é ano de 2010. Então, no ano de 2010, tinha aproximadamente 1.000 plantas com essa característica, beleza? Aí, ao longo dos anos, esse é o número de plantas que tem. A mesma coisa para esse daqui que está com a marca branca e a mesma coisa para esse daqui que na folhinha de vocês está com a marcação escura, a marcação preta, beleza? Então, isso mostra como que essa população variou ao longo do tempo. Então, tinha um determinado número em 2010, aí lá em 2042, se eu não me engano, o número é outro, beleza? Então, mostra a variação dessa população ao longo do tempo, como eu já disse algumas vezes. Beleza. Então, vamos só pegar mais um exemplo. Então, em 2010, a gente tinha mais ou menos isso daqui. Em 2042, essa população se modificou, né? Como vocês podem ver no gráfico. Então, a gente tinha uma certa quantidade desse indivíduo que tem aqueles genes que eu falei, ou seja, eles precisam de 1.700 milímetros de chuva e eles produzem fruta o ano inteiro. Aí, em 2042, esses indivíduos, ocorreu uma mudança no número deles, né? Não vou falar que mudança que foi, porque senão eu respondo a questão. Mas deu para entender, né? Então, aí a gente chega nas questões. São 3 questões bem interessantes. E essas são as mais legais, assim, essas que eu quero que vocês se esforcem para fazer. Então, a questão 2A, eu falo, o que, que você pode observar sobre a dinâmica do número de indivíduos dessa população? Ou seja, o sem marcação, o número de indivíduos, o número de plantas aumentou ao longo dos anos? Diminuiu? Não mudou? E a mesma coisa para os que são representados pelo círculo preto e a mesma coisa para os de círculo branco. Então, qual é a resposta que eu quero? Por exemplo, de 2010 a 2042, o número de indivíduos ou de plantas que estão sem marcação aumentou, ou diminuiu, ou não mudou. Beleza? Só isso. Aí vocês fazem para os sem marcação, os que estão com círculo preto e os que estão com círculo branco, beleza? Só para mostrar como se tem mais, se tem menos, se não mudou, etc. Agora sim a questão legal. Então, com o auxílio do gráfico 1, como você explicaria as diferentes respostas dos indivíduos dessa população frente à modificação do regime de chuvas? Então, aqui para facilitar a nossa vida, eu já juntei os 2 gráficos. O gráfico 1, que é esse daqui, eu já ia apontar, achando que vocês iam ver. É esse daqui que está passando pelo mouse, e o outro gráfico, que é o que a gente acabou de analisar. Então, esse gráfico, já estava apontando de novo, esse gráfico 1, ele mostra para a gente a alteração da chuva, né? E a gente viu que essas plantas, elas podem sobreviver a uma determinada quantidade de chuva. E a gente viu também nesse último gráfico que ao longo dos anos, essa modificou também o número. Então, tinha um determinado número de indivíduos aqui, um determinado número de plantas aqui, que estão sem marcação, e em 2042 tem um outro número. E eu quero que vocês me expliquem por que que isso aconteceu, relacionando o gráfico da quantidade de chuva. Então, vocês olham o gráfico de quantidade de chuva, como que ela mudou ao longo dos anos. Depois, vocês olham a característica de cada um desses indivíduos. Então, ele precisa de X quantidade de água para sobreviver. Será que ele tem água suficiente? Olha a dica aí, hein? E, por fim, vocês analisam o que aconteceu aqui com essa população, beleza? Não é complicado, é que a gente tem que relacionar 3 informações diferentes, por isso que pode ser um pouquinho confuso. E tem alguns termos também que talvez vocês não conhecessem, então, tipo, genética,
Genética vocês sabem o que que é, mas talvez não dentro da ciência, né? O que significa mesmo dentro da ciência. Indivíduos, precipitação, etc. Mas eu acho que explicando fica mais fácil. E no C, eu pergunto, o que que ocorrerá com a diversidade de genes dessa população? O que que é a diversidade de genes? Um gene é um segmento do DNA que dá nossas características. Então eu tenho esse cabelo preto aqui porque eu tenho genes que vão levar à produção de proteínas que vão fazer meu cabelo ficar preto. Então os genes, eles determinam cada uma dessas características diferentes. Então, qual é a pergunta aqui? O que que vai acontecer com a diversidade de genes dessa população? Então, no começo, a gente tinha uma diversidade no sentido de que a gente tinha plantas que tinham genes que faziam com que ela precisasse de tanto água para sobreviver, outras tinham outro gene que faziam com que elas precisassem de tanta água, e a outras tinham um terceiro tipo de gene que fazia com que elas precisassem de tanta água. E também tem a produção de frutos que é diferente, né? Então vocês acham que ao fim, que em 2042 essa diversidade ela vai estar maior ou menor? Só isso, tá? Então vai ter mais genes, que nem aqui tinha pelo menos 3, né? Ou menos genes? Eu estou sendo bem simplificando bastante, tá? É mais complexo do que isso. Genética é bem complexo, mas para agora, acho que o que vocês precisam saber é só isso. Que existem diferentes genes e são os genes que vão determinar essas características. E os meus genes, não, a maior parte dos nossos genes são iguais entre si, mas alguns são diferentes. Isso serve para nós e serve também para essa população de açaí que a gente está estudando. Então, tem essas diferenças aqui. Então, o que eu pergunto é, no fim, vai ter mais diversidade? Vai ter mais genes do que no começo ou menos? Beleza? Vamos lá. Última parte aqui da nossa aula. Eu pergunto depois qual que seria o impacto disso para as pessoas que coletam açaí, né? Porque vocês viram que as plantas, elas, dependendo do gene que a planta tem, ela vai produzir o açaí em diferentes períodos do ano. Então, essa daqui produz o ano inteiro, essa só em outubro, novembro e dezembro, e essa só em novembro e dezembro. Aí minha pergunta é, quais as mudanças que vão acontecer no regime de chuvas e não no número de plantas? Será que vai ter alguma alteração, vai afetar de alguma forma a vida desses coletores, produtores que coletam o açaí? Essa é a pergunta. E pensem também, não é a pergunta, mas como isso pode impactar a nossa vida, né? O aquecimento global, ele pode impactar a nossa vida de diferentes formas. Aumento do nível do mar, grandes tempestades, etc. Derretimento das calotas polares, que vai levar ao aumento do nível do mar. E isso pode afetar o meio ambiente de várias formas que a gente já conversou e que vocês aprenderam um tempo atrás. Mas pensem como isso pode afetar a vida de vocês também no caso do açaí. Parece um tema bobinho, né? Mas não é. Porque o açaí, a gente come, a gente gosta, né? Pensou se alguma coisa acontece com ele? Olha, o trem tá passando aí. Acho que era isso que eu queria falar. Eu espero muito que tenha ajudado. Se não ajudou, se vocês precisarem de mais ajuda, me manda mensagem no WhatsApp que eu tento ajudar da melhor forma possível, tá? E por favor, façam essa atividade com carinho, que eu vou considerar ela mais do que as outras. Ela vai contar como minha avaliação, beleza? Então, qualquer dúvida, eu sei que está quase na data de entregar já, mas qualquer dúvida, me manda mensagem que a gente conversa, beleza? Muito obrigado, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estou com muita saudade de todos vocês. Queria estar com vocês agora, porque está próximo da formatura, né? E é um período que eu sempre gosto, assim. Então, é uma pena. Espero que tudo passe, que tudo fique melhor. E se a gente não se vê, mas esse ano mesmo que for virtualmente, eu desejo um ótimo começo de ensino médio, uma ótima vida para todos vocês. Muito obrigado, gente. Foi um prazer dar aula para todos vocês, se a gente não se vê mais. Provavelmente eu vou dar uma última aula online ainda para me despedir, mas para quem eu não tiver oportunidade de me comunicar, já estou me despedindo. Tchau, pessoal.